Encontro conosco aqui, meus amados, graça e paz seja convosco, amém. Sem muitas delongas, abra sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 3, Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Deus seja louvado para todos sempre. Enquanto você está procurando, eu quero louvar a Deus por esta tão abençoadíssima oportunidade, que só pode ter sido Deus para estar aqui nessa noite. Louvo a Deus pela vida do anjo dessa igreja, que acabou de falar umas verdades. E não adianta ficar com raiva, porque é tempo perdido. A responsabilidade da tua alma está nas mãos dele. Se ele vacilar, Deus vai cobrar dele. Então receba a repreensão. Quem recebe a repreensão é filho e não bastardo. Amém? Amém. Deus abençoe, pastor. Deus abençoe os obreiros, todos que aqui estão, de uma forma ímpar. Capítulo 3 do livro de Atos dos Apóstolos. Quem achou, diga: eu vou para o céu. Quem não achou, diga: espera que eu também vou. Em reverência à palavra, queiram estar sobre os seus pés, por favor. Bendito o nome de Jesus. Está escrito assim: e Pedro e João subia junto ao templo à hora da oração, a nona, e era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. E ele, vendo a Pedro e a João, que iam entrando no templo, pediu que lhe desse uma esmola. E Pedro, com João fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa, e disse Pedro: não tenho prata, nem ouro, mas o que tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo seus pés e tornozelos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé, e andou e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. Aleluia. Quantos acreditam nesta palavra linda? Manifeste-se aí dando glórias ao Senhor. Glória. Amém. Queira sentar, por favor. Glória. Em rápidas palavras, Glória. gostaria de trazer uma mensagem que Deus outorgou ao meu coração, pois por Ele e para Ele são todas as coisas. Nós acabamos de ler um texto que o Dr. Lucas vem narrando um dos primeiros passos dos discípulos de Jesus, logo depois que Jesus Cristo subiu assunto aos céus. Mas antes disso acontecer, Jesus Cristo, depois do terceiro dia que ele foi pendurado na cruz do Calvário, depois do terceiro dia que ele morreu, ele ressuscitou dos mortos, e visita os seus discípulos, e durante 40 dias caminhava, pregava e realizava poderosos milagres. Jesus, antes de ser assunto aos céus, ele agora chama os discípulos e dá uma ordem imperativa,
ordem esta que era: ficai-vos em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. A promessa de revestimento de poder é para aqueles que ficassem em Jerusalém, porque Jesus falou: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Quando Jesus acaba de falar essas coisas, Jesus Cristo vai subindo, ele vai flutuando. Os discípulos contemplam Jesus subindo, então uma nuvem o cerca, e diante dos olhos dos discípulos ele desaparece. E os anjos aparecem dizendo: varões Galileu, este mesmo Jesus que vocês estão vendo subir é o mesmo que vai descer. Mas o interessante é que Jesus falou: não vou deixar vocês órfãos, eu enviarei o Consolador. A palavra Consolador quer dizer outro do mesmo jeito. Ele está dizendo: eu vou, mas eu vou estar aqui com vocês até a consumação dos séculos. A Bíblia Sagrada diz que os discípulos obedeceram à voz do Mestre Jesus e ficaram em Jerusalém, aonde havia agora uma festa, e nessa festa 120 homens e mulheres, 120, além de homens e mulheres, estava em uma casa, estava em um ambiente. Eles não estavam fofocando da vida alheia, eles não estavam perdendo tempo falando mal de A e de B. A Bíblia diz que eles estavam adorando. A Bíblia diz que eles estavam exaltando, orando, consagrando, buscando incessantemente pelaquilo que o Senhor falou, a descida do Espírito Santo, o revestimento de poder. E a Bíblia Sagrada diz que ele, quando eles menos esperavam, desceu sobre ele o Espírito Santo e repousou línguas repartidas como que de fogo, e repousou sobre cada um deles, e começaram a falar em outras línguas. A igreja foi evadida pelo Espírito Santo. Os discípulos, não podendo se conter, começaram a pregar. Chegaram a dizer que eles estavam bêbados, chegaram a falar que eles estavam embriagados. Então Pedro, que nunca falou, Pedro que nunca tinha palavras para dialogar, a conversa de Pedro era só com a espada, puxar e dar-lhe na orelha. Então Pedro disse: varões e irmãos, o que nós estamos tendo aqui é uma promessa dita pelo profeta Joel, há de ser, aleluia, quem crê nesta palavra. Nós estamos esperando aqui a promessa dita pelo profeta Joel, que em breve o Senhor derramará do seu Espírito sobre toda a carne. Aleluia, que vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos terão sonhos, vossos velhos terão visões, também sobre os servos e sobre a serva naquele dia derramarei do meu Espírito. Então estamos aqui porque é um cumprimento da promessa que o Senhor fez na nossa vida. E agora os homens, por ouvir Pedro pregar, a Bíblia diz que quase 3.000 almas se convertem ao Senhor Jesus. E por causa disso, o Evangelho começou a se expandir. O Evangelho começou a ser pregado de uma forma avassaladora, que ninguém conseguia parar, ninguém conseguia conter este Evangelho. Fizeram até uma reunião e disseram: vamos parar essa igreja. Essa igreja não pode crescer e ser uma seita. Então a reunião foi essa. Alguém se levantou e disse: ei, se é de Deus não toca, se não é de Deus vai parar, mas se é de Deus vai crescer. Não toca, não mexe nisso. O que eu tenho para dizer com isso é que se este local aqui é a igreja do Senhor, não é você que vai fazer parar, não é o diabo que vai parar, vai crescer em nome do Senhor Jesus. Quem crê nesta verdade, adore a Deus. A Bíblia
vai dizer que os discípulos começaram a pregar o evangelho com poder e com autoridade. Então, chegando a hora nona, os discípulos Pedro e João vai para o templo. Ele vai orar. Eles vão buscar a face de Deus. Eles vão buscar a presença de Deus. Mas lá no templo havia um coxo que de nascença, desde o ventre da sua mãe, estava condenado a viver